Bom dia a todos. Quero cumprimentar o senhor conselheiro, nosso decano Antônio Roque Cittadini, conselheiro Antônio Carlos dos Santos, representante do Ministério Público, Dr. Rafael Antônio Baldo, Procuradoria da Fazenda, Dr. Denis Vedova Gomes, senhores funcionários, senhor diretor SDG, Dr. Sérgio, demais presentes. Sobre a mesa, a ata da 7ª sessão ordinária, realizada em 22 de março de 2016, para discussão e votação. Não havendo objeção, vou dá-la como lida e aprovada. Aprovada. A presidência oferece a palavra a quem dela queira fazer uso. Não havendo consulto o Dr. Rafael Antônio Baldo, representante do Ministério Público de Contas, se requer vista antecipada ou deseja produzir sustentação oral em algum dos processos constantes na pauta de julgamento, seja da esfera estadual, seja da esfera municipal. Bom dia, doutor presidente dessa coluna da Câmara, demais conselheiros componentes da segunda Câmara, doutor representante da Fazenda, secretário editor-geral e demais presentes. O Ministério Público de Contas tem interesse em sustentação oral nos itens 16, 27 e 30, todos da sessão municipal de relatoria do Dr. Beraldo. Muito obrigado. 16, 27 e 30. Perfeito. 16, 27 e 30, sustentação oral. Passo a relatar os meus votos sobre a minha relatoria. Item 1 e 2. O item 1 refere-se a contrato precedido de concorrência celebrado entre a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, CDHU, e a empresa Camargo Barros Construções e Comércio Limitada, que objetivou a execução de obras e serviços de engenharia para a edificação de 286 unidades habitacionais e execução de infraestrutura do empreendimento CH Registro D2. E o item 2 versa sobre o contrato precedido de pregão eletrônico celebrado entre o Hospital das Clínicas da Universidade de Campinas, Unicamp, e a empresa Philips Medical System Limitada, tendo por objeto a aquisição de equipamento de ressonância magnética. Relatórios e votos previamente disponibilizados. A instrução é unânime favorável em ambos os casos, nada impedindo a aprovação das matérias por esta Corte. Eu voto pela regularidade das licitações e dos contratos em apreço. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Relato em conjunto os itens 3 e 4, que tratam de recursos ordinários. O item 3, interposto pela Fundação para Estudo de Tratamento das Desconformidades Crâniofaciais, FUNCRAF, em face de sentença que julgou ilegais as admissões realizadas pela entidade, julgou legais as admissões realizadas pela entidade, porém, recomendou à Fundação que, em futuras seleções, seja priorizada a avaliação objetiva da aplicação de provas, adotando critérios capazes de mensurar a avaliação de currículos e de entrevistas, a fim de dar mais transparência aos processos de seleção pública. O item 4, interposto pela Fundação Butantan, em face de sentença que julgou ilegais admissões de pessoal realizadas pela referida entidade, em caráter efetivo e por meio de análise curricular e entrevista no exercício de 2013. Relatórios e votos previamente disponibilizados. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento dos recursos conhecidos. No mérito, as razões recursais não se mostram suficientes para alterar juízo de irregularidades das matérias em exame. Assim,
Voto pelo desprovimento dos recursos mantidos em todos os seus termos às decisões impugnadas. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Passo a palavra ao conselheiro Antônio Roque Cittadini para relatar os itens a seu encargo 5 e 6. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador do Ministério Público de Contas, procurador da Fazenda, relato o item 5. Aqui trata-se de contrato. Foi um pregão eletrônico, a Superintendência de Polícia Técnica e a Volkswagen. Aquisição de veículos, houve alguns termos. O importante é que a unidade de economia da Casa opinou pela regularidade da matéria. Eu acompanho e voto pela regularidade, inclusive dos termos de aditamentos. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 6 da pauta, a Secretaria da Saúde e a Coordenadoria da Associação do Lar São Francisco, na providência de Deus. Aqui a gente precisa tomar cuidado para votar contra, né? Pelo nome. Tendo em vista, os órgãos da Casa falaram, não apontaram maiores irregularidades, eu acompanho todos pelo julgamento regular do convênio, bem como dos termos de exame, sem prejuízo das recomendações propostas. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Tem a palavra o conselheiro Antônio Carlos dos Santos para relatar os itens a seu encargo, itens 7 a 13. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhor procurador da Fazenda Estadual, senhor procurador do Ministério Público de Contas. Senhor presidente, eu inicio solicitando adiamento, retirada de pauta do item 7, com retorno ao gabinete. Retirado de pauta o item 7, com retorno ao gabinete. Eu quero agradecer ao conselheiro Antônio Carlos, se me permite, porque eu também sou relator de uma dessas contas e que devem, em 2 ou 3 semanas, estar por aqui. Aí nós encaminhamos. Ok. A seguir, itens 8 e 9 em conjunto, senhor presidente. Perfeitamente. Tratam de representação formulada por Altitec Serviços Técnicos em Geral Limitada, licitação na modalidade pregão eletrônico e contratos firmados pela Diretoria de Ensino da Região de Campinas Leste com Graduada Terceirização e Serviços Limitada para o lote 1 e Empaserv, Empresa Paulista de Serviços Limitada, para o lote 2, para serviços de limpeza de unidades escolares. A representante questionou os preços apresentados pelas adjudicadas face ao CADTERC e os considerou inexequíveis. Houve irregular assinatura de prazo, justificativas encartadas pela defesa foram bem recebidas pela TJ, chefia de ATJ e também pelo Ministério Público de Contas. De rigor, os questionamentos trazidos na representação foram suficientemente esclarecidos pela origem. A assessoria técnica explicou de forma detalhada a regularidade dos preços contratados em face do CADTERC. Houve ampla competitividade, pois compareceram 20 interessadas, o que permitiu à administração a contratação na forma bastante vantajosa. Assim, em resumo, eu voto pela regularidade da licitação e contrato e pela improcedência da representação. Votos que estão em discussão. Em votação, aprovados. O item seguinte, o item 11, eu também solicito, senhor presidente, retirada de pauta com retorno ao gabinete. Retirado de pauta o item 11, com retorno ao gabinete. O item 12 refere-se à prestação de contas decorrentes de convênio referente a recursos repassados no exercício de 2013 pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, a CDHU, à Prefeitura de Angatuba, objetivando a produção de 212 unidades habitacionais de 2 dormitórios no empreendimento denominado Angatuba F. GDF 2 trouxe aos autos 2 desacertos: atraso no cronograma de obra e utilização de 2 contas bancárias para a movimentação dos recursos. Justificativas produzidas foram bem aceitas. A TJ, a chefia e PFE opinaram pela regularidade da matéria
e eu acompanho a instrução, senhor presidente, pela regularidade da prestação de contas. O voto que está em discussão. Em votação, aprovado. O item 13, senhor presidente, senhor conselheiro, retorna à SECONSE, em exame e prestação de contas decorrente de convênio referente ao exercício de 2008, no valor de R$ 35 milhões de recursos exclusivamente estaduais, firmados entre a Secretaria de Estado da Saúde e o Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo, a SECONSE, tendo por finalidade a execução de serviços médicos hospitalares e ambulatoriais a serem prestados no Hospital Regional de Cotia, a qualquer indivíduo que dele necessite, observada a sistemática de referência e contra-referência do SUS, sem prejuízo da observância do sistema regular de urgências e emergências. Matéria esteve na pauta dessa colenda da Câmara em sessão de 4 de novembro de 2004, com votação suspensa, com pedido de vista do conselheiro Antônio Roque Cittadini. A matéria retornou à pauta em 1º de dezembro de 2014, quando então deliberou-se pela diligência à organização social SECONSE para melhor esclarecer os pontos suscitados pela fiscalização. A 10ª Diretoria de Fiscalização procedeu à diligência e concluiu pela boa ordem da matéria. Também restou comprovada a regularidade do SECONSE no que tange à qualificação como organização social. A Procuradoria da Fazenda Estadual opina pela regularidade da matéria. Antes de restituir a palavra a Vossa Excelência, senhor presidente, para que possamos ouvir o eminente conselheiro Antônio Roque Cittadini, eu reitero o voto anteriormente proferido pela regularidade da matéria com recomendação. Palavra. Eu acompanho o senhor relator. Apenas em adendo, como está sendo feito num processo meu a matéria sobre o SECONSE, eu me reservo, eventualmente, se vier alguma informação diferente, trazer aqui. Mas eu acompanho o seu relator, que diligentemente se informou bem sobre a matéria. Acompanho. Continua em discussão. Em votação, aprovado. O voto do relator. Terminada a sessão estadual, agradeço a participação do senhor Procurador da Fazenda, doutor Denis Gomes, e passo a relatar os processos da sessão municipal ao meu encargo. Relato em conjunto os itens 14 e 17, já que o item 16 teremos sustentação oral do Ministério Público. 14 a 17, menos o 16, é isso? Isso. Então, o item 14 e 15 refere-se a contrato precedido de concorrência celebrado entre a Prefeitura Municipal de Itatiba e a empresa Geraldo J. Coan e Companhia Limitada, objetivando a prestação de serviço de alimentação escolar. Em exame também, representação formulada pela empresa Malvo Comercialização e Distribuição de Alimentos Limitada contra cláusulas do edital. O item 17 refere-se a termo de aditamento a contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Santana do Parnaíba e a construtora Hudson Limitada, objetivando a contratação de empresa especializada para execução de obras de construção do Colégio Municipal de Ensino Infantil. Em exame também o termo de recebimento provisório, relatório e votos previamente disponibilizados. As imperfeições apontadas nos respectivos autos, embora passíveis de advertência, não são suficientes para impedir a aprovação das matérias por esta Corte. Assim, voto pela regularidade das licitações, dos ajustes em exame, bem como dos itens 14 e 15, pela improcedência da representação no item 17, pelo conhecimento do termo de recebimento, sem prejuízo das advertências consignadas no corpo dos respectivos votos. Votos que estão em discussão. Em votação, aprovados.
O item 16 refere-se a contrato precedido de pregão presencial celebrado entre a Prefeitura Municipal de Itapevi e a empresa Mercosul Comercial e Industrial Limitada, tendo por objeto o fornecimento de kits de uniforme escolar. Esse é o breve relatório. Eu ouço com atenção a manifestação do eminente procurador. Obrigado, Vossa Excelência. No presente caso, temos uma licitação destinada à confecção de uniforme escolar. O que me chamou a atenção nesse processo foi a exigência de que, por ocasião da apresentação das amostras, seria necessário apresentar um uniforme com o brasão do respectivo município. No caso, a intervenção, sob o aspecto processual, a intervenção ministerial se impõe, porque depois da apresentação das justificativas não houve a manifestação de nenhum órgão técnico da Casa, de modo que a participação do MPC ela visa corroborar o desenvolvimento válido e regular do processo, no bojo dessa dialeticidade processual. Então, sobre o mérito definido, o ponto de divergência, ponto de atrito, que é exatamente essa exigência de amostra com o brasão do respectivo município. O Ministério Público de Contas entende que essa exigência ela onera por demais todos os participantes do certame. Uma coisa é uma fábrica, uma confecção, confeccionar um modelo de seu uniforme e apresentar para inúmeros municípios no bojo do Estado, enfim, em todos os municípios do Brasil. A outra coisa é você confeccionar um uniforme específico para aquela municipalidade. E o tema não é novo na Casa. Recentemente, ela foi objeto de abordagem pelo Tribunal Pleno no TC 1464-989-13, dígito 6, em sede de exame prévio de edital. Na ocasião, tinha-se em discussão a confecção de uniformes e a exigência de amostras com brasão do município foi reputada ilegal em relação à cidade de Cubatão. Na decisão ficou salientado que essa exigência ela transpõe os limites da razoabilidade na medida em que onera em demasia os interessados, que deverão despender tempo e recursos financeiros na produção dos produtos personalizados, para que, ao final, apenas uma seja declarada vencedora, evidenciando dissonância com o entendimento jurisprudencial mais atual da Corte. Esse julgado ele foi de 15/7/2014. Então, considerando a consolidação de precedente que refuta tal exigência, o Ministério Público de Contas pugna pelo julgamento de irregularidade. Muito obrigado, Excelência. Bom, em discussão. Senhor presidente, nem sei quem foi o relator desse exame prévio. Você? Hã? Então, eu vou voltar atrás nesse... Veja, uma das coisas que tem, eu até achei que era eu mesmo. Mas veja só, a exigência de botar o nome da cidade ou o nome da escola, não sei se podemos levar todo mundo pode botar, qualquer empresa pode. Não há separação das empresas. Não tem uma que produz só isso, ela pode botar. Outra coisa, é um dado interessante, de orgulho para quem estuda numa escola, ter um uniforme com o nome da escola. Olha, eu sei que a jurisprudência da Casa condena isso, inclusive eu, mas eu estou para rever essa matéria. Eu acho que, veja, nós estamos confundindo as coisas. Se você botar num edital de licitação, algo que só uma empresa produz, eu acho que aí está um caso típico de restrição. Só uma empresa tem uma peça lá, é uma coisa. Agora, você exigir que todo mundo bote o nome da cidade, o brasão da cidade, o nome da escola, nenhuma empresa produz só camiseta para a escola da Vila Miriam, do município de São Paulo. Quer dizer, as empresas vão ter que se adaptar, e todas que quiserem participar.
eu acho que está havendo uma inversão aí. O item de colocar o brasão, não tem lá uma empresa que faça, que esteja há 10 anos produzindo com o brasão de Cubatão, uma chaminé lá, que atualmente não funciona, porque estão numa crise enorme. E o oposto, isso está sendo um convite a todo mundo. Qualquer um que queira fornecer a camiseta da escola, sei lá, da Vila Ré, que deve ter lá, o Vila São Paulo, lá, pode botar um nome e participar. Então, é um exagero. Confesso que eu sei que a decisão do plenário é essa, mas é um típico exagero. Não é, nós estamos invertendo. A lei de licitação não está se excluindo ninguém, está convidando a todos que botem o brasão. É diferente. Então, eu quero dizer que vou começar a votar contra no plenário quando aparecer isso. Viu, conselheiro Beraldo? O Vossa Excelência, que tem mais experiência que eu, inclusive pelo cabelo branco, que eu não tenho tanto, sabe que na cidade do interior é um orgulho ter o uniforme com a identificação. Com a palavra para o conselheiro Antônio. Senhor conselheiro, a questão é a confecção de uma amostra de um único brasão. Na verdade, ele acaba tendo um custo que depois é complicado se diluir se não se produzir numa quantidade relativamente maior, porque se dilui esse custo fixo. Eu concordo com o conselheiro que, na verdade, as indústrias que têm expertise para a confecção de uniformes, elas devem ter um processo para elaborar, normalmente são bordados esses brasões, essas inscrições que identificam o município ou a escola. Eu entendo que, para se avaliar se houve ou não restritividade, aqui no caso que nós estamos examinando, que ele é lá de 2011, nós precisaríamos saber o seguinte: quantas empresas se interessaram e vieram para esse pregão presencial? E esse preço contratado, ele está distante do orçado? O preço orçado é bom? Então, eu vejo assim, aliado a essas outras considerações, considerando já o transcurso de 3 ou 4 anos, poderia levar melhor a uma conclusão se realmente isso representou ou não algum embaraço à época, que alguma empresa pequena que não tivesse condição de elaborar o brasão tivesse sido indevidamente alijada do certame. Só para concluir, essa coisa desse veto começou, não foi com o brasão e nem com o nome da escola. Foi que começaram a colocar no uniforme de criança lema da administração. Fulano de tal, meu nome é trabalho. Aí nós começamos e aí eu estou de pleno acordo. Primeiro que não pode, porque é propaganda. Aí, meu nome é trabalho, aqui, Itacoaquecetuba, numa revolução, um monte de nome apareceu. E o tribunal começou, eu acredito que corretamente, a coibir isso daí. Agora, disso daí foi desdobrando em tudo. Uma coisa é você ter um slogan da administração municipal. Tinha alguns que tinham administração municipal José não sei o que lá. Aí não. O menino que vai para a escola com a camiseta não vai fazer propaganda da administração municipal. Agora, a exigência do brasão e até do nome da escola, eu gostaria de ter uma camiseta da escola do ginásio Getúlio Vargas, de Pariquera, que eu estudei lá, o único órgão público com o nome de Getúlio Vargas. Então, agora, também concordo com o conselheiro, se isso não alterou nada, hoje em dia as técnicas disso aí, as confecções estão preparadas. Realmente, eu concordo
que o brasão, não vejo nenhum problema na exigência de colocação de um brasão. Quando tem o slogan, né, da administração, aí sim, realmente, aí extrapola, né, a questão até da impessoalidade. Mas o meu voto ele caminha no sentido da aprovação, da regularidade, acompanhando a TJ, porque, diferente do que foi dito pelo Ministério Público, a TJ se manifestou pela regularidade. Nós tivemos, apenas para a informação do conselheiro Antônio Carlos, 7 participantes, mas 3 apenas chegaram ao final, né? 4 deles foram desclassificados. E houve uma boa competitividade, né? Trata-se de um pregão presencial. Mas o Rafael deseja utilizar novamente a palavra. Eu só queria falar uma coisa. Eu não estou mandando que mude o brasão. Por exemplo, aqui em São Paulo é non duco orduco. Então, não vai tirar essa frase, aliás, que ninguém entende, do brasão, ou do brasão do Estado. Não é isso que eu estou dizendo. É aquelas frases embaixo que botam administração, meu nome é trabalho. Teve um que pintou a cidade inteira de vermelho, com estrela do PT, o doutor Sérgio lembra. Atualmente ele está despintando rapidinho, mas eu me lembro, aí sim, porque aí marca uma intervenção na política. Eu proponho o voto pela regularidade acompanhando a TJ. Em votação, aprovado. Item 18, verso sobre pregão presencial para registro de preços, a respectiva ata, a execução contratual e as notas de empenho emitidas pela Prefeitura Municipal de Atibaia, em favor da Petrobras Distribuidora S.A. para o fornecimento de gasolina. A instrução é dividida, conforme relatório e voto previamente disponibilizados, considerando que a ata foi subscrita pela matriz da Petrobras, situada no Rio de Janeiro, enquanto que o fornecimento propriamente dito ficou a cargo de uma filial, sediada em Guarulhos, que sequer participou da licitação. Acompanho a manifestação da chefia da TJ e voto pela regularidade da licitação e a ata registro de preço, e pela irregularidade da execução contratual e ilegalidade dos atos ordenadores das despesas decorrentes. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 19 a 23. O item 19 versa sobre contrato precedido de concorrência, celebrado pela Prefeitura Municipal de Taubaté, IDP Barros Arquitetura Consultora Limitada, objetivando a execução do serviço de obra e engenharia, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos para a construção da FATEC de Taubaté. O item 20 versa sobre contrato precedido de tomada de preço, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Nova Europa e a empresa FP Serafim Companhia Limitada, objetivando a aquisição de combustível para a frota municipal. O item 21 refere-se a termos de aditamento ao contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Barueri e a empresa Constru Alfa Construções Limitada, cujo objeto é a ampliação da reforma da Escola do Ensino Fundamental Médio e Técnico de Alphaville. Em exame também, termo de recebimento provisório e o termo de recebimento definitivo. O item 22 refere-se a contrato celebrado com dispensa de licitação entre a Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra e o Banco do Brasil S.A., objetivando a prestação de serviço de recebimento mediante cobrança, depósito identificado, débito automático, arrecadação de guias não compensáveis, pagamentos relativos a salários fornecedores, pagamentos diversos, liquidação eletrônica de títulos e centralização de saldos. O item 23 refere-se a termo de aditamento e contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Jaguariúna e a empresa comercial João Afonso Limitada, que objetivou a aquisição de cestas básicas de alimentos, relatórios e votos previamente disponibilizados. As justificativas produzidas nos autos dos processos correspondentes aos mencionados itens não lograram afastar as objeções suscitadas na instrução. Voto, assim, pela irregularidade das matérias em exame,
pela ilegalidade dos atos ordenadores de despesas decorrentes, além da aplicação de multa aos responsáveis no valor de 160 UFESPs nos itens 20 e 22 e de 200 UFESPs no item 21. Voto ainda pelo conhecimento dos 3 primeiros termos de aditamento e dos termos de recebimento provisório e definitivo, referentes ao item 21. Eis que não implicaram em despesas, tudo conforme detalhado no corpo dos respectivos votos. Votos que estão em discussão. Em votação, aprovados. Relato em conjunto os itens 24 e 25. Os referidos itens versam sobre contas das câmaras municipais de Taquara e Ivaí, exercício 2013, e de Itapiraí, exercício 2014. Relatório e votos previamente disponibilizados. Os limites constitucionais e legais foram observados, a execução orçamentária foi equilibrada, tendo sido possível conduzir eventuais falhas ao campo das recomendações, conforme anotado no corpo dos respectivos votos. Voto, assim, pela regularidade das contas em exame, dando a consequente quitação aos responsáveis, sem prejuízo das recomendações consignadas. Votos que estão em discussão. Em votação, aprovados. O item 27, eu relato o item 26 e o 28, deixando o 27, solicitação de sustentação oral pelo Ministério Público de Contas. Os referidos itens versam sobre as contas das prefeituras de Pilar do Sul, o item 26 e 28, de Mesópolis, exercício 2014. Relatório e votos previamente disponibilizados, os limites constitucionais legais foram observados e a execução orçamentária foi equilibrada, tendo sido possível conduzir eventuais falhas ao campo das advertências, conforme anotado no corpo dos respectivos votos. Neste contexto, acompanhando a instrução unânime, voto pela emissão de parecer prévio favorável às contas em exame, dando consequente quitação aos responsáveis, sem prejuízo das advertências consignadas. O item 27 trata-se de apreciação das contas municipais de São Pedro do Turvo, no exercício de 2014. São Pedro do Turvo. A instrução também é dividida, a TJ, parecer favorável, o Ministério Público de Contas, parecer desfavorável. É o breve relatório, ouço com atenção o Dr. Rafael Baldo. Excelência, no caso, nas contas de São Pedro do Turvo, despontaram uma série de irregularidades que foram refutadas, afastadas ao longo da instrução, seja por força das justificativas apresentadas, seja por conta da oitiva da TJ. Para o Ministério Público, as contas elas englobam um conjunto de falhas que impõem a emissão de parecer desfavorável. E antes de entrar no mérito propriamente dito, eu preciso fazer um resgate um pouco teórico e uma observação prática. Quando a gente fala em responsabilidade fiscal, a gente pensa imediatamente em ação planejada e transparente, nos termos do artigo 1º, parágrafo 1º da LRF. Então, quando transpomos essa ideia de ação planejada e transparente para as contas, logo me vem à cabeça o planejamento orçamentário e as ferramentas de transparência nas finanças públicas. Então, todas as contas, quando se pensa em contas públicas, imediatamente é preciso pensar em planejamento orçamentário, na fiel execução do planejamento orçamentário e nos mecanismos de transparência de gestão fiscal. E nas contas, sob esses dois prismas, as contas elas não apresentam, elas ignoram esses dois grandes vetores.
Primeiro porque a LDO não fixou os critérios de limitação de empenho. Trata-se de uma ferramenta criada pela RF exatamente para buscar o equilíbrio na gestão fiscal. De nada adianta, a curto prazo, buscar um equilíbrio entre receita e despesa, muitas vezes queimando os ativos que se tem numa municipalidade, se não se socorre a esses mecanismos de limitação de empenho. Muitas vezes a LRF é feita, assim como o PPA, é feita letra morta, exatamente porque não institui esses mecanismos de gestão fiscal. Então, eu acredito que é grave. Eu acho que é preciso fazer prevalecer a letra da lei para deixar com que as peças orçamentárias sejam peças fictícias. E o primeiro passo, um dos primeiros passos, seria exatamente a consagração e a verificação da fixação de limites de empenho. Outra questão, para mim, que é relacionada a planejamento orçamentário, é a edição do Plano de Gestão de Resíduos Sólidos. Eu lembro que, em 2012, quando do advento do Ministério Público de Contas aqui na Corte, houve a reinserção desse item no relatório das contas municipais, por força, graças ao apoio do Dr. Cittadini, e desde então a gente vem exercendo um trabalho com maior afinco na verificação do cumprimento da edição dos planos de gestão de resíduos sólidos. Não só o plano de gestão de resíduos sólidos, mas o plano de mobilidade urbana, o plano de saúde, de educação, todos esses planos de longo prazo, de 5, 10, 15, 20 anos, eles têm que ser coordenados com o planejamento orçamentário. E não há como se pensar em execução fiscal, em execução orçamentária, sem pensar num planejamento de longo prazo. Então, por isso que a falta desse plano de gestão também é igualmente grave. E a outra questão, se por um lado nós temos esse vetor do planejamento orçamentário, de outro temos as ferramentas de controle. E aqui falta a edição, a instituição do serviço de informação ao cidadão. De nada adianta o Tribunal de Contas fazer prevalecer o suporte total da transparência, buscar a primazia, o fortalecimento do sistema UDESP, se o município não conta com o sistema de informação. Porque, acima de tudo, o controle externo é exercido para o cidadão. Não adianta nós realizarmos todo um belo trabalho se ficarmos confinados ao meio técnico, né? É preciso expandir as informações para buscar uma qualidade da democracia com acesso ao cidadão. Então, nesse primeiro vetor mais teórico, faltou uma ação planejada e transparente na execução dessas contas públicas. As outras, ainda nesse primeiro vértice, tem um caráter mais próximo da responsabilidade de gestão fiscal, verificou-se a abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação. Só que, em outro ponto do relatório, ficou verificado o déficit orçamentário. Apesar da existência de superávit financeiro, que corroborou, que mitigou esse déficit orçamentário, está virando prática, infelizmente, você superestimar a arrecadação exatamente para você ter essa maleabilidade na execução orçamentária, exatamente para poder realizar os gastos ordinários da administração, refutando desse sistema de freios e contrapesos com o legislativo. A lei orçamentária ela é votada, mas quanto da execução, eu tenho um superávit e saio governando sem a aprovação do legislativo, muitas vezes, porque exatamente a lei orçamentária já me deu uma margem de 20% para fazer o que eu bem quiser. Então, para mim, é uma outra questão grave. E, tirando essa parte mais teórica, outra coisa, outra falha, que para mim é grave, são as despesas de pessoal. Aqui a fiscalização, ela fez algumas glosas e apurou um patamar de gasto de 54,03% da receita corrente líquida, quando sabemos que o limite máximo é 54%. Essas glosas, esses apontamentos da fiscalização, elas decorreram da inclusão de alguns outros serviços. São dois grandes serviços. Os monitores escolares, que ficou configurado a habitualidade, portanto, deveria ser configurado no limite de despesa de pessoal, e uma outra questão que já é reincidente, que são as contratações de médico por PJ. Isso está virando uma praga no Estado de São Paulo. Estão se difundindo as inúmeras contratações de médicos por PJ, não só para refutar o regime jurídico de direito público, mas igualmente pela questão tributária, do quanto se paga ou não, eventualmente, de IR por parte dessas prestadoras. Então, essa contratação de PJ, ela simplesmente não incluiu nos gastos pessoal. E havendo habitualidade, havendo prestação de serviços diretamente nos postos de saúde, com controle da jornada de trabalho, sim, deve ser incluído nos gastos dos limites de pessoal. Isso por força do artigo 18, parágrafo 1º da LRF. Outras despesas de pessoal. E, havendo cômputo desses monitores, desses médicos contratados via PJ, atinge-se o gasto de 54,3%. Argumentou-se que, não, veja bem, o sistema UDESP indicou 50,43%. Lógico, esse dado foi informado pela própria origem do sistema UDESP.
É ela que vai trazer de mão beijada, dar de mão beijada todos os dados para o sistema UDESP. E ela trouxe os dados que lhe convinha. Ela deu a interpretação dos dados conforme melhor era favorável. E a fiscalização apontou que, ao lançar esse 50,43%, não foi considerado que essa contratação de médicos por PJ e muito menos esses monitores escolares. Então, esse argumento de que o sistema UDESP indicava 50,43% não deve prevalecer, porque a fiscalização apontou e a origem não conseguiu refutar esses dois gastos que deveriam ser computados no limite de despesas de pessoal. Também, outra falha reputada grave, simplesmente a origem ficou inerte em relação à aplicação de receitas vinculadas relativas à iluminação pública. Ela deveria ter aderido à execução desse serviço, ela simplesmente não atendeu à resolução da ANEEL que dispõe sobre a matéria. Também, outra questão que eu reputo grave e que pode trazer sérios prejuízos a longo prazo é a questão relativa aos encargos. Simplesmente, por ato unilateral, ela resolveu que ia mudar a alíquota de recolhimento, a alíquota RAT da contribuição previdenciária. Ela, de forma unilateral, falou, bom, agora eu opto pela alíquota RAT de 1%, sem o aval da Receita Federal. Essa questão ela se aproxima de uma discussão que está em voga aqui na Corte das compensações tributárias. Até que ponto a administração pública pode ou não realizar esse tipo de despesa de operação contábil sem o aval da Receita Federal. Ficou muito em voga do final de 2014 ao longo de 2015 e tem uma decisão do auditor Valdenir do meados do ano passado, segundo semestre do ano passado, frisando a possibilidade de se promover essa compensação unilateral. Nesse ponto, eu quero trazer a edição da norma NPC número 22 da Abracom, que dispõe sobre as cautelas que devem ser tomadas nesse tipo de operação financeira. A partir do momento que eu vou diminuir a arrecadação tributária, eu preciso tomar as cautelas devidas. Se for um fato gerador que ainda não ocorreu, eu preciso necessariamente instituir uma reserva de contingência, porque se eventualmente no futuro alguma judicial eu venha a perder, eu já tenho uma reserva de contingência que possa suprir esse passivo. Por outro lado, tratando-se de fato gerador que já ocorreu, seria necessário a instituição de provisão de contingência, lançando no passivo da contabilidade pública. Com isso, em eventual discussão judicial, ela não vai ter um desequilíbrio fiscal. Então, não basta simplesmente deixar de recolher por ato unilateral. Tudo bem, vamos aguardar o aval da Receita Federal, não há problema. Mas, então, que institua uma reserva de contingência para os fatos geradores futuros ou uma provisão de contingência para os fatos geradores já ocorridos. E isso vai evitar o quê? Um déficit orçamentário financeiro que vai acontecer daqui 3, 4, 5 anos, que é o que nós estamos vivendo hoje. Desde 2008, o Brasil tem vivido um contexto de pedaladas fiscais, de queimar ativos do patrimônio público para superar déficit, buscando um equilíbrio fiscal raso, que não considera todo esse contexto de fundo, esse patrimônio público que tem sido queimado. E é exatamente isso que nós estamos fazendo, buscando uma operação financeira para livrar no curto prazo, que pode gerar um passivo lá na frente, e às vezes muito pior para o poder público. Então, aqui também, em relação aos encargos, o Ministério Público refuta outra falha gravíssima. Então, somando a violação da ação planejada e transparente, como exige a LRF, pelo desvirtuamento do planejamento orçamentário, pela abertura de créditos adicionais com base em fictício excesso de arrecadação, pela violação do limite de gasto de despesa de pessoal, pela questão da iluminação pública, dos encargos, isso por si só já seria suficiente para impor o parecer desfavorável. Ainda nós temos, tudo isso eu englobaria no que eu chamo de contas de governo, que são aquelas questões que submetem ao crivo político da Câmara de Vereadores. Temos ainda aqui as despesas que eu reputaria de contas de gestão, que são todas aquelas despesas inferiores, relativas a contratos inferiores ao valor de remessa, que são apreciados no bojo das contas, nesse balaio de anistia política, que são as nossas contas, análise das contas municipais. E nessa seara das contas de gestão, inúmeras despesas regulares foram apontadas na elaboração, na promoção da festa do peão, porque quanto todas as licitações, todas as aquisições de bens, produtos, serviços foram realizados por meio de uma comissão, sem atentar aos rigores, muitas vezes todos os rigores da 866, a exemplo da contratação de shows artísticos. É por todos esses motivos, Excelência, que o Ministério Público de Contas pugna pela emissão de parecer desfavorável. Muito obrigado. Está em discussão.
tem discussão. Eu gostaria de fazer algumas considerações acerca de tudo quanto nos trouxe o doutor Baldo. Inicialmente, a questão da execução orçamentária. Esse tribunal, sistematicamente, ele tem aceito que haja ajustes orçamentários dentro de alguns níveis considerados aceitáveis, normalmente ao redor de 10%. É pressuposto que é impossível uma execução orçamentária tal qual ela foi orçada. Até a lei de responsabilidade fiscal que o doutor Baldo menciona, ela fala em correção de desvios, né? Necessidade, obrigação do gestor. Nós sabemos que as particularíssimas leis orçamentárias, elas têm origem, naturalmente, gestão pelo povo, através dos seus representantes, e mesmo tendo sido compiladas pelo Executivo, elas partem do pressuposto que o Executivo ele deve executar o quanto mais possível, fielmente, a tudo quanto aquilo que foi orçado. A questão é, a própria Lei 4.320, a Lei Complementar 101, elas prevêem a abertura de créditos adicionais para situações excepcionais ou aquelas situações que não foram previstas. E, embora a Casa sempre admita uma abertura desses créditos adicionais, sejam suplementares, sejam especiais ou sejam extraordinários, em pequena monta aceitáveis, e assim a Casa sistematicamente tem votado, eu entendo que pode haver, sim, uma variação muito grande em relação àquilo que foi orçado, desde que devidamente justificado em certas situações. Nós sabemos que, por exemplo, o prefeito, em primeiro ano de gestão, ele executa um orçamento do prefeito anterior, que tinha outras expectativas políticas. Como agora vivemos uma situação atípica na economia, de frustração de receitas, situações de epidemias que demandam recursos na saúde, eu vejo assim, a execução orçamentária ela pode fugir além de um certo patamar, desde que devidamente executado. O gestor público ele tem que responder a situações novas que decorreram de fatos que não se conhecia ou não se tinha noção da perfeita extensão quando se elaborou a LDO e mesmo a LOA. Então, eu vejo assim, se há uma variação de execução em relação ao orçamento que está devidamente fundamentado, o gestor público não fez mais que a obrigação dele de providenciar e abrir, desde que devidamente amparados em lei, os famosos créditos adicionais. E com relação aos médicos, contratados como pessoa jurídica, também trazido pelo doutor Rafael, eu entendo que, se são médicos plantonistas, porque é muito difícil para a prefeitura, para cumprir, às vezes, períodos de finais de semanas, ou complementar o horário, ela ter médicos do quadro. Então, às vezes, ela contrata associações sem subordinação, e, então, dentro dessa perspectiva, são aceitáveis as contratações de médicos através das associações plantonistas. Inclusive, há muitos votos do doutor Cittadini e de outros conselheiros que vão nesse sentido e que eu concordo. E, por último, a contratação de shows artísticos também tem sido preocupação constante da Casa e, frequentemente, tem sido matéria apartada para se examinar a razoabilidade dos preços, ou se a contratação foi por dispensa ou inexigibilidade, se há fundamentação, mas isso, via de regra, tem sido examinado em autos apartados. Enfim, eram essas considerações que eu gostaria de fazer, senhor presidente. Bem, eu também gostaria de cumprimentar a manifestação do representante do Ministério Público, o doutor Rafael, sempre bastante pertinente, com conteúdos bastante significativos, preocupados com
com questões também, sem dúvida, bastante relevantes. Esta questão da suplementação, e muitas vezes nós temos verificado que a execução contratual, né, ela fica longe daquilo estabelecido na LOA ou mesmo no PPA. Isto ficou bastante evidente, né, esta questão da falta de consistência realmente entre PPA e orçamento no levantamento feito através do IEGM, né, dos quesitos levantados por este conjunto de indicadores que verificamos a qualidade da gestão municipal, em que a questão do planejamento derrubou significativamente a avaliação das prefeituras por conta da não observância, do excesso de suplementações, e muitas vezes o orçamento executado não chega, 50% deles, dos recursos utilizados, não estavam previstos, principalmente no PPA e muitas vezes também na LDO. A questão de pessoal, de transparência, de resíduos sólidos, de recuperação da dívida, que realmente isso você antecipa uma receita comprometendo o futuro. Tudo isso nós reconhecemos, e bastante pertinente este debate, principalmente num momento como esse que nós vivemos, grave situação econômica e, muitas vezes, dada a falta de credibilidade, ao excesso de gastos, falta de prioridade. Mas nós temos, no tribunal, feito recomendações. Neste caso aqui, tem alguns apartados que irão verificar questões levantadas aqui pelo eminente representante do Ministério Público, como também na questão do PJ. Muitas vezes o prefeito tem realmente dificuldades, para a contratação de médicos para cumprir os seus plantões, se não for por esta forma. Do ponto de vista geral, as contas deste município, principalmente levando em conta que ele tem uma receita menor do que a média do Estado, que é um ponto que eu sempre procuro também levantar, que a média de receita do Estado em 2014, somada a todas as receitas dos municípios dividido pela população, é R$ 3.300 per capita. O município tem quase 11% a menos. Quer dizer, então, o prefeito já administra escassez de recursos. Tudo isso precisa ser levado em conta. Mesmo assim, o município aplicou 33,81% na educação. Se nós verificarmos aqui nos últimos anos, ele vem aplicando sempre muito acima do que determina o artigo 212. Em 2011, 28%, em 2013, 29,75%, em 2014, 33,81%. E aí vamos verificar a relação, a aplicação de recursos e resultados do IDEB. Teve um resultado bastante significativo em 2013, saindo de 5,4% para 6,8%, quer dizer, analisando o resultado de aplicação de recursos, nós verificamos aqui uma efetividade bastante significativa. Do ponto de vista de saúde também, que o município tem a obrigatoriedade de aplicar 15%, no caso aqui aplicou 28%. Aliás, isso tem se verificado na maioria das contas. Hoje, os municípios aplicando um valor, um percentual quase o dobro da exigência legal. Estas questões de suplementações também não comprometeu a questão financeira do município, que teve um déficit de R$ 726 mil, mas amparado por um superávit fiscal, um superávit financeiro
de 1.665.000 e teve um resultado financeiro de R$ 961.000. Eu destacaria também o artigo 60, né, que obrigatoriamente o município tem que aplicar os recursos do Fundeb, 60% no mínimo, né? No caso, o prefeito, em 2013, aplicou 60%, todo o dinheiro do Fundeb foi para salário, e em 2014, 99%. Por tudo isso, analisando de uma forma mais holística, né, as contas, eu proponho o parecer favorável, com as recomendações assinaladas aqui pelo representante do Ministério Público, que já constam. Aquelas que não constarem, eu irei acrescentar essas recomendações, e também destacando que, em alguns dos casos, nós vamos tratar em apartados. Então, eu proponho o parecer favorável ao voto das contas de São Pedro do Torvo. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Relato item 29, que trata de recurso ordinário da Prefeitura Municipal de Olímpia, em face de sentença que julgou irregular a prestação de contas e os recursos repassados no exercício 2008, à União dos Estudantes Universitários de Olímpia, por meio de subvenção, aplicando multa de 200 UFESPs. Relatório e voto disponibilizado. Em preliminar, pressuposto em termos de voto pelo conhecimento. Conhecido. No mérito, embora as subvenções tenham apresentado a maior parcela de receita das entidades, caracterizando a relação de dependência desta relação com o poder público, principal fundamento da irregularidade, a instrução comprovou a aplicação dos repasses estipulados. Eu proponho o voto de provimento do recurso, a fim de julgar regulares a prestação de contas em exame, e quitação ao responsável e cancelamento da multa ao item 29. No item 29. Em discussão, em votação, aprovado. O item 30, nós temos também a solicitação de sustentação oral do Ministério Público. O breve relatório diz o seguinte: trata-se de recurso ordinário interposto por José Pavan Júnior, ex-prefeito municipal de Paulínia, e por Fábio Ricardo Brusco, presidente de Paulínia Futebol Clube, em face de sentença que julgou irregular prestação de contas dos recursos repassados no exercício 2010 pela Prefeitura à entidade, condenando o responsável à pena de devolução ao valor recebido e proibindo novos repasses, até a regularização da pendência. É o breve relatório. Ouço com atenção a manifestação do representante do Ministério Público, doutor Rafael Baldo. Obrigado, Excelência. No caso, a intervenção ministerial decorre da falta de manifestação dos órgãos técnicos após a oferta das razões recursais, de modo que a participação da MPC visa corroborar o desenvolvimento válido e regular do processo. No mérito, tem-se repasse de verbas públicas para entidade do terceiro setor, visando o fomento no esporte. Os contornos do repasse. O exercício 2010, no valor de R$ 1.187.000, realizado pela Prefeitura Municipal de Paulínia, para o Paulínia Futebol Clube. Ao longo da instrução, ficou apurado que a entidade teria atendido, ao longo do exercício, em torno de 700 alunos, 700 crianças, na promoção do esporte, especificamente com escolinhas de futebol. Então, o que a gente tem aqui 700 crianças participaram de um programa de escolinha de futebol e a entidade recebeu R$ 1.187.000, sendo que mais de 50% foram destinadas aos gastos de pessoal e manutenção da entidade. E destes 50%,
grande parte, uma considerável parte, foi despendido com verbas rescisórias. Nessas horas, quando você fala de dinheiro público, nós lidamos com uma quantia, às vezes, muito alta e nós perdemos o valor do dinheiro, perdemos a dimensão do quanto ele representa. Então, eu costumo fazer uma comparação, assim como o senhor relator fez agora nas contas, verificando o valor da renda per capita por município, por cidadão. Eu costumo fazer esse tipo de cálculo, muitas vezes, nos repasses. Por isso que eu reputo muito importante os planos de trabalho, porque é através do plano de trabalho que a gente consegue fazer esse tipo de cálculo. Então, assim como nos municípios, o índice construído pelo tribunal ele permite apurar a renda per capita por habitante, a receita per capita do município, eu costumo fazer esse cálculo nos repasses. E aqui eu procurei verificar quanto sairia para desenvolver essa atividade. E nesse cálculo, muito por cima, se são 700 alunos, vamos colocar, então, 20 alunos por turma, seriam 35 turmas. 2 horas por semana dá 70 horas por semana. E no mês daria 800 horas por mês. Então, eu tenho 280 horas de aulinha de futebol por mês. Olha, são 2 horas por semana para cada criança. E todos esses limites de fixação de alunos eles estão dentro do estabelecido pelo Ministério da Educação, de crianças para 7 a 15 anos, uma quantidade de um professor para uma média de 20 alunos. Então, eu precisaria de uma média de 7 professores para dar conta por mês, 7 professores por mês, com uma carga horária de 40 horas aula, para dar conta dessas 700 crianças. Estabelecendo um salário que eu acho razoável para o município de Paulínia, de R$ 4.000 com os encargos, vezes 13, incluindo o 13º, daria uma média de R$ 364.000 por ano. R$ 364.000 por ano, sendo que recebe R$ 1.187.000. Para onde foi esse dinheiro? É essa a minha preocupação com os repasses com o terceiro setor. É por isso que o grande foco aqui é repisar a importância do plano de trabalho, a importância das metas de quantificação para elaboração e verificação do quanto é prestado. Esse tipo de atividade, você não consegue mensurar. Quanto você prestou de escolinha de futebol? É muito complicado você apurar esse tipo de trabalho, é muito fácil o dinheiro público sumir nessas circunstâncias. Por isso que eu fomento a cultura, fomento o esporte, é muito válido, é consagrado pela Constituição. Mas é preciso estabelecer e fortalecer os mecanismos de controle desse tipo de repasse, para que o dinheiro não suma. Aqui, por exemplo, para agravar a situação, toda atividade é desenvolvida nas quadras da própria escola. Então, qual é o custo? O custo é muito baixo, você só tem o custo de manutenção das despesas administrativas do clube, mais as despesas com os professores, porque as quadras, o material é tudo praticamente da escola. Então, é relevante, é muito importante o direito, a Constituição consagra o direito à educação, à cultura, mas é preciso fortalecer os mecanismos de controle, porque, nessa circunstância, esse caso, ele demonstra o quanto o dinheiro público ele precisa ser controlado. Então, por isso que o Ministério Público ele manifesta-se pelo não provimento, ratificando a decisão que impôs a devolução dos valores, tal como decidido no primeiro julgamento. É por isso que o Ministério Público pugna pelo não provimento, Excelência. Obrigado. Eu vou retirar de pauta esse item para analisar melhor os argumentos trazidos aqui pelo representante do Ministério Público. Então, retiro de pauta com retorno automático. Você não vai retirar de pauta? Eu até pediria que verificasse se essa entidade, esse clube Paulínia, ele é uma entidade que disputa, ele é um time profissional de futebol e disputa as categorias. Isso é relevante. De alto rendimento ou não? É um esporte de alto rendimento, provavelmente isso aí parte para financiar o alto rendimento. Perfeito, vamos verificar. E na mesma linha do que aduziu o conselheiro Roque Cittadini, e também das contas aqui, os cálculos feitos pelo Dr. Baldo, eu queria lembrar um assunto, Dr. Baldo, um aspecto aqui que, na verdade, nós não podemos perder de vista que o repasse tem um caráter suplementar. Portanto, é de se supor que o poder público repassou uma parcela dos valores, porque se
repassou uma parcela substancial ou a integralidade dentro dessas contas, aí colide com a Lei 4.320. Também só mais esse aspecto. A suplementação de recursos de origem pública à privada, né, quando se mostra mais eficiente que pelo próprio agente público. É o que está na 4.320, certo? Diferente da manutenção, né? Diferentemente, exatamente. Então, eu retiro de pauta e retiro o retorno automático, para que a gente tenha um pouco mais de tempo para verificar esses pontos. Relato em conjunto os itens 31 a 34, que tratam de recursos ordinários. Item 31, interposto por Getúlio Espada, dirigente à época do Instituto de Previdência de Servidores Públicos do município de Mariporã, em face da sentença que julgou irregulares as contas da entidade relativas ao exercício 2009 e aplicou multa de 200 UFESPs ao responsável, hora recorrente. O item 32, interposto por Marcos Buzeto, prefeito à época pela Prefeitura Municipal de Rio das Pedras, em face de sentença que julgou ilegais as admissões de 2 professoras de educação básica e determinou o registro das demais admissões realizadas pelo Executivo de Rio das Pedras, no exercício 2012. O item 33, interposto por Maura Soares Romualdo Macieirinha, prefeita à época pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, em face de sentença que julgou irregular a comprovação da aplicação de recursos públicos repassados por subvenção no exercício 2011, a Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Frei José Maria Lorenzetti aplicou multa de 200 UFESPs ao responsável, hora recorrente. O item 34, interposto por José Antônio Fernandes, prefeito, em face da sentença que julgou ilegais as admissões realizadas pela Prefeitura Municipal de Areias, no exercício 2012, e aplicou multa de 300 UFESPs ao responsável, hora recorrente. Relatórios e votos previamente disponibilizados. Em preliminar, pressupostos em termos de voto pelo conhecido. No mérito, as razões apresentadas não se mostraram suficientes para alterar por completo o juízo de irregularidade das matérias em exame. Considerando, todavia, o item 31, a boa ordem das contas da entidade, apesar de déficit atuarial, o item 32, a comprovação de que o acúmulo ilegal de cargos não ocorreu no caso de uma das professoras. No item 33, o pequeno valor envolvido integralmente aplicado na escola pública municipal. E o item 34, a regularidade do concurso público nos atos da admissão propriamente ditos, apesar da extrapolação do limite do gasto pessoal, voto pelo provimento parcial dos recursos. Apenas para, nos itens 31 e 33, cancelar as multas aplicadas. No item 32, julgar regular a admissão da professora indicada no voto e determinar o registro do correspondente ato. E no item 34, reduzir a multa para 160 UFESPs. Voto ainda no item 32, pelo desprovimento do recurso interposto pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, bem como pela manutenção no mais das decisões recorridas. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Relato em conjunto os itens 35 a 39. Os referidos itens tratam de recursos ordinários. Item 35, interposto por José Machado Filho, dirigente à época da Fundação Saúde e Assistência ao município de Caçapava, em face de sentença que julgou irregulares as contas da referida entidade, relativas ao exercício 2008, e aplicou multa de 200 UFESPs ao responsável, hora recorrente. O item 36, interposto por Emilson Couras da Silva, prefeito à época, contra a sentença que julgou irregular a prestação de contas de recursos repassados no exercício 2009, por meio de convênios pela Prefeitura Municipal de Apiauí ao Serviço de Obras Sociais. SOS. O item 37, interposto por Márcio Secchitini, prefeito à época, em face de sentença que julgou ilegais
contratações por tempo determinado de 6 agentes comunitários de saúde, realizadas no exercício 2007. Pela Prefeitura Municipal de Franco da Rocha. O item 38, interposto pela Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, em face de sentença que julgou ilegais as contratações por tempo determinado de 8 motoristas, realizadas pelo referido Executivo no exercício 2010, e aplicou multa de 200 UFESPs ao responsável. O item 39, interposto por Marcos Henrique Alves, prefeito, contra a sentença que julgou irregulares licitação, contrato e termos de aditamento celebrados entre a Prefeitura Municipal de Itirapuã e a empresa Dica Engenharia e Serviços Construção Civil Limitada, além da aplicação de multa de 300 UFESPs ao responsável. Relatórios e votos previamente disponibilizados, em preliminar, pressupostos em termos, voto pelo conhecidos. No mérito, as razões apresentadas não se mostraram suficientes para alterar o juízo de regularidade das matérias em exame. Voto, assim, pelo desprovimento dos recursos, mantido em todos os seus termos as decisões impugnadas. Votos que estão em discussão, em votação, aprovado. Retiro de pauta o item 40, com retorno ao meu gabinete. Passo a palavra ao conselheiro Antônio Roque Cittadini. Item 41 da pauta, trata-se de termos aditivos da Prefeitura de Capivari, Gráfica Editora Ângulo Limitada. Constato que os termos em exame não merecem ser julgados regulares. Aqui aplica-se o princípio da acessoriedade. Portanto, acompanho a manifestação da Casa no sentido da irregularidade dos termos. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 42, Prefeitura de Sumaré, empresa Educa Ativa Informática. Termos aditivos, demais prazos de prorrogação, são decorrentes de licitação já julgado irregular. Assim está também comprometido e a irregularidade é mantida dos termos. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 43 é um apartado da Prefeitura de Taubaté, o julgamento de irregular efetuamento de diretores, verbas de representação de diretores municipais adicional universitário. Em preliminar, eu conheço, senhor presidente. Conhecido. Em que pese a manifestação de ATJ e do MPC, ao meu ver, o recurso merece provimento. Em 2009, exercício imediatamente anterior aos atos, foi concluída a tramitação de ação civil pública, na qual se discutiu especificamente a questão do município de Taubaté. Essa questão é controversa, existindo decisões no tribunal, no sentido em que alguns municípios onde não possuem secretaria e sim diretores, estes não se enquadram na previsão da norma do parágrafo 4º, artigo 33 da Constituição. Outro fator que pesa no meu entendimento é a ausência do apontamento de julgamento dessa irregularidade nas contas em outros exercícios. Diante do exposto, o meu voto é pelo julgar regular a matéria em exame, dando provimento. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 44 e 45, em conjuntos. Regimental. Recursos ordinários interpostos pelo ex-prefeito de Montemor, sentença que julgou irregulares contratos, bem como os termos aditivo e procedente e representação. Em preliminar, conheço. Conhecido. No mérito, a justificativa apresentada não consegue alterar o juízo desfavorável. O não atendimento ao número mínimo de 3 convidados, a falta de comprovação de ramo de atividade e a ausência de orçamento prévio. Acompanha a Casa, a STG, e voto pelo não provimento. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora os 46, recurso ordinário interposto por a Prefeitura de Avaí, sentença que julgou ilegal atos de admissão de pessoal. Em preliminar, conheço. Conhecido. No mérito, como já é normal, vou discordar da instrução. Trata-se de contratação de 10 agentes comunitários de saúde, precedido de processo seletivo, cuja regularidade foi atestada pela fiscalização.
Conquanto o seu relator original diga que não houve surto de dengue no pequeno município de Avaí, observo na mesma fonte consultada por Sua Excelência que na cidade de Bauru, a 30 quilômetros do município, houve mais de 4.000 casos de doença. Ao meu ver, demonstra ação preventiva. Quer dizer, Avaí é quase Bauru. Bauru teve uma crise de dengue e o mosquito, infelizmente, ele não admite aquela separação. Então, aí é demais, né? Eu dou provimento. No caso, a mosquita, né? A mosquita, né? Sei lá, viu? Esse negócio de botar no termo. O mosquito. Então, eu dou provimento. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Recurso ordinário, o item 47, recurso ordinário interposto por Osasco, sentença que julgou irregular repasses. Aqui a situação é diferente. Em preliminar, eu conheço, senhor presidente. Conhecido. No mérito, não merece prosperar, irreparável a decisão, minuciosa a sentença, demonstrada de forma bastante clara e precisa a gravidade da impropriedade. Noto que o Ministério Público de Contas observou que os argumentos da defesa não merecem ser acolhidos, maiormente pelo inexistir dialeticidade, não tendo sido imposta a devolução de valores indevidamente repassados, ou mesmo multa ao responsável. Nessas condições, voto pelo não provimento e mantendo a decisão. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Com a palavra, o conselheiro Antônio Carlos dos Santos, para relatar os itens 48 a 70 da pauta. Senhor presidente, 48 e 49 em conjunto. É regimental. Tratam de representação formulada por Ductor Implantação de Projetos S.A., contrato firmado pela Prefeitura de Guarulhos com o consórcio Guaruabe, visando a urbanização de favelas e construção de conjuntos habitacionais, tanto no âmbito do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, quanto sob inteira responsabilidade da Secretaria Municipal da Habitação. Fiscalização concluiu pela improcedência da representação e fez os seguintes apontamentos: falta de comprovação de compatibilidade do preço com o mercado, ausência de publicação dos atos de homologação e adjudicação do certame, aglutinação indevida de serviços, ausência de índices de endividamento, valor do índice de solvência contraria a jurisprudência, pontuação de atestados de capacidade profissional prejudica a verificação da capacidade técnica dos licitantes na fase de habilitação. A estes aspectos, a TJ Engenharia acrescentou ausência de memorial descritivo, falta de clareza e respaldo para a forma de avaliação de propostas técnicas. Não constam dos autos informações acerca de andamento dos trabalhos e localização dos empreendimentos a serem gerenciados. Por fim, a assessoria técnica opina pela irregularidade da matéria e improcedência da representação. Voto. Expressivo e diversificado se mostrou o conteúdo dos questionamentos aventados ao longo da instrução processual, sendo que apenas parte deles foi solucionado pela defesa. No entanto, um dos principais aspectos que vicia a matéria é a descrição do objeto. O edital carece de um adequado memorial descritivo, contendo as informações básicas para a situação operacional de cada um dos empreendimentos a serem gerenciados pelo vencedor, o que, via de consequência, prejudica a elaboração das propostas, tanto comercial como técnica. Como bem posto pela TJ, o edital não especificou a definição dos itens a serem contemplados nas propostas e a caracterização dos aspectos a serem considerados para cada um desses conceitos. Quanto à obrigação de que a contratada deveria manter instalações administrativas no município, não há justificativa técnica plausível para isso por amparo legal. Por fim, não procede a insurgência da representante, que, apesar de suas alegações acerca dos contratos mantidos com a Prefeitura, não comprovou os fatos narrados na inicial. Feitas essas considerações, meu voto julga irregulares a licitação e o contrato, bem como improcedente a representação e aplica multa de 160 UFESPs ao responsável. Votos que estão em discussão. Em votação, aprovados.
Itens 50 e 51, senhor presidente, eu solicito retirada de pauta com retorno ao gabinete. Retirados de pauta, com retorno ao gabinete, os itens 50 e 51. Itens 52 e 53 em conjunto. O item, Regimental. o item 52 trata de termos aditivos decorrentes de convênio firmado pela Prefeitura de São João da Boa Vista com a Santa Casa de Misericórdia, Dona Carolina Marelhos, tendo por finalidade a prestação de serviços no pronto-socorro municipal em complementação aos serviços públicos e sob gestão municipal. O convênio foi julgado regular por esta colenda da Câmara. Já o item 53 se refere à concorrência, contrato, termos de aditamento e de recebimento provisório e definitivo, bem como execução contratual relativos à avença entre a Prefeitura de Santana do Parnaíba e a empresa Construjob, Construções de Comércio Limitada, para a construção de creches. Ausente quaisquer indícios de irregularidade, as matérias comportam aprovação por esta Corte. Assim, eu voto pela regularidade de todos os atos em exame e pelo conhecimento dos termos de recebimento provisório e definitivo, bem como da execução contratual relativas ao item 53. Voto que está em discussão, em votação aprovado, declarando o meu impedimento no item 52. Aprovados. Itens 54 a 57 em conjunto, senhor presidente. É regimental. O 54 cuida de dispensa de licitação, fundada no artigo 24, inciso 4º da Lei 866693, caracterização de emergência. E o contrato entre a Prefeitura de Avaré e a empresa Osastur, Osasco Turismo Limitada, para alocação de veículos para transporte escolar. Aqui, a fiscalização apontou que o valor do contrato superou o valor da contratação e não restou devidamente justificado o preço ajustado. O item 55 trata de licitação, pregão presencial, promovida pela Prefeitura de Barrinha para contratar serviços de assistência técnica em caráter complementar aos serviços municipais de saúde. O decorrente contrato e o termo aditivo firmados com a Comerp, Cooperativa de Trabalho Médico de Ribeirão Preto. A fiscalização anotou as seguintes falhas: ausência de fonte para a composição do valor estimativo e ausência de demonstração que as estimativas propostas atendem à demanda local, também falta de publicação do edital em jornal de grande circulação. O item seguinte, o 56, se refere a ajuste firmado entre a Prefeitura de São Caetano do Sul e o consórcio CMSC, Consórcio de Modernização de São Caetano, objetivando a implantação e fornecimento de ambiente integrado e metodologia administrativa voltada à gestão estratégica por resultados, bem como dos serviços de tecnologia de informação, visando a sustentação e eficácia estratégica, tática operacional de prestação de serviços e consultoria relativas à aplicação do PPA, o Plano Plurianual. Ao longo da instrução processual foram aventados vários questionamentos, sendo os principais a ausência de projeto básico, inexecução contratual não comprovada, motivação para a escolha de solução tecnológica adotada, agrupamento de serviços diversos em único lote e aglutinação de objeto. Já o item 57 trata de convênio firmado pela Prefeitura de Junqueirópolis com a Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de Junqueirópolis, tendo por finalidade a gestão de equipamentos estratégicos do Programa de Saúde da Família. A fiscalização apresentou diversas ocorrências, dentre elas a contratação dos agentes comunitários de saúde pela própria entidade, previsão de contratação de profissionais alheio à equipe multiprofissional que compõe a equipe Saúde da Família. Não consta qualquer informação acerca do critério de escolha da conveniada ou da realização de procedimento de seleção, ausência de demonstrativo e parecer técnico evidenciando que o convênio representa vantajosidade para a administração, falta de prévia aprovação do plano de trabalho pela administração. Eu passo aos votos. Em todos os casos, as justificativas apresentadas pela origem não conseguiram afastar as irregularidades apontadas pela fiscalização dessa casa.
Diante disso, encaminho meus votos pela irregularidade de todos os atos em exame e com a proposta de aplicação de multa aos responsáveis no item 54, 200 UFESPs, no item 55 também 200 UFESPs e no item 56, 300 UFESPs, sem embargo das determinações constantes dos votos individuais. Votos que estão em discussão. Em votação, aprovados. O item 58, em exame a prestação de contas de recursos públicos de valores repassados pela Prefeitura Municipal de Pereira Barreto, mediante subvenção, a Santa Casa de Misericórdia, que leva o mesmo nome do município, Santa Casa de Misericórdia de Pereira Barreto. Na instrução dos autos, não houve indicação de qualquer irregularidade a ensejar o acionamento do inciso 13 do artigo 2º da Lei Complementar 709/93. Portanto, voto pela regularidade da prestação de contas. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. O item 59, eu solicito retirada de pauta com retorno ao gabinete, senhor presidente. Retirado de pauta o item 59, com retorno ao gabinete. Itens 60 a 63 em conjunto. É regimental. Os itens 60 a 63 da pauta cuidam das contas apresentadas pelas mesas das câmaras municipais de Iporanga, 2013, Araras, 2014, Avaí, 2014 e Rubiácea, 2014. Órgãos instrutivos todos pela regularidade, assim também o Ministério Público de Contas em todos eles. Tendo em vista a instrução, eu acompanho e encaminho o voto pela regularidade. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. O item 64, eu solicito retirada de pauta com retorno ao gabinete. Item 64, retirado de pauta com retorno ao gabinete. Itens 65 e 66 em conjunto, senhor presidente. É regimental. Os itens 65 e 66 cuidam das contas apresentadas pelas prefeituras de São José do Rio Preto e Rifaina, ambas relativas ao exercício de 2014. Assessorias técnicas, chefia e Ministério Público expressaram opiniões favoráveis. Índices constitucionais e legais foram atendidos, eventuais falhas anotadas pela fiscalização são meramente formais, de modo que acolho manifestações dos órgãos técnicos e do Ministério Público de Contas e voto pela emissão de parecer favorável à aprovação destas contas. Votos que estão em discussão. Em votação, aprovado. O item 67 traz as contas da Prefeitura de Buritizal, de 2014. Assessoria técnica de ATJ manifestou-se pela emissão de parecer favorável, conclusão que foi endossada pela chefia. O Ministério Público de Contas, por seu turno, opina pela desaprovação, tendo em vista a insuficiente aplicação de recursos do Fundeb. Eu passo ao voto. De acordo com a fiscalização e assessoria técnica especializada de ATJ, foram utilizados no período em exame 99,91% dos recursos do Fundeb. No presente caso, acolho o entendimento da assessoria técnica e da chefia de ATJ, da qual o desacerto pode ser afastado, diante da jurisprudência firmada pela essa Corte, face ao pequeno valor envolvido, R$ 2.536, que se encontra devidamente depositado em conta específica e pelo fato de aplicação no ensino geral estar bem acima do mínimo constitucional. No mais, os autos revelam que o município cumpriu com os índices constitucionais e legais. Feitas essas considerações, eu voto pela emissão de parecer favorável à aprovação das contas prestadas pela Prefeitura de Buritizal relativas a 2014. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. O item 68 traz as contas da Prefeitura de Jardinópolis de 2014. Assessorias técnicas especializadas manifestaram-se pela emissão de parecer favorável, conclusão que foi endossada pela chefia. Ministério Público de Contas, por seu turno, opina pela desaprovação de contas em face de diversos desacertos apontados nos autos.
relativos a planejamento de políticas públicas, lei de acesso à informação, lei de transparência fiscal, dívida ativa, tesouraria, ordem cronológica de pagamentos, licitações e contratos e também atendimento às determinações desta Corte. Eu passo ao voto, senhor presidente. As questões mais relevantes na análise das contas sob a ótica dos princípios da anualidade, unidade e universalidade se apresentam em ordem. Considero que as imperfeições registradas na instrução do feito não formam conjunto suficiente para comprometê-las. A maioria delas tem natureza formal, foi bem justificada pela origem, que inclusive informou que medidas corretivas estão sendo adotadas para algumas. Por conta disso, podem ser relegadas ao campo das recomendações. Por tudo isso, eu voto pela emissão de parecer favorável à aprovação das contas prestadas pela Prefeitura de Jardinópolis, relativas a 2014. Voto que está em discussão. Em votação. Aprovado. O item 69, eu solicito retirada de pauta com retorno ao gabinete. Retirado de pauta o item 69, com retorno ao gabinete. O item 70 abriga recurso ordinário interposto por Luiz Takashi Katsutani, ex-prefeito do município de Álvares Machado, contra a sentença que julgou irregulares a licitação e o contrato entre a municipalidade e a construtora UNX de Caiabu Limitada para a execução de serviços técnicos de engenharia para a construção de 72 unidades habitacionais em decorrência de convênio com a CDHU, aplicando multa de 200 UFESPs ao recorrente. A sentença recorrida decidiu pela irregularidade da matéria em razão de ausência de planilha orçamentária com preços unitários, fato esse que foi reconhecido pela defesa, ausência prévia de pesquisa de preços, falta de dotação orçamentária, que foi feita apenas posteriormente. Em preliminar, conheço do recurso, senhor presidente. Conhecido. No mérito, remanescem íntegros partes dos fundamentos que embasaram a sentença recorrida. Refiro-me à ausência de orçamento detalhado e também à falha de pesquisa de preços, também irregular o orçamento defasado apresentado. Todavia, é incontroverso nos autos que os serviços foram adequadamente executados. Em se tratando de engenharia consultiva, não se questionou a compatibilidade de preços. Assim, a aplicação da multa parece desarrazoada. Por essas razões, eu voto pelo provimento parcial do recurso unicamente para suprimir a multa imposta. Voto que está em discussão. Em votação. Aprovado. Bom, esgotada a pauta, antes de conceder a palavra a quem dela queira fazer uso, quero fazer aqui um registro do aniversário do nosso procurador, Dr. Rafael Baldo. Desejo muitas felicidades, muita saúde, vida longa e vida virtuosa. Concedo a palavra a quem dela queira fazer uso. Consulto agora o Dr. Rafael Baldo sobre interesse recursal em qualquer um dos processos. Obrigado, Excelência. Eu queria agradecer de antemão os votos. Fico muito feliz de comemorar meu aniversário nessa corte. Batalhei bastante para chegar aqui. Fico muito feliz de poder comemorar meu aniversário zelando pela res pública. Não, o Ministério Público não tem interesse. Obrigado. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão.